e da tua unção, Senhor. Eu te dou louvor pela sua infinita misericórdia e peço que de maneira sublime, concisa, de maneira racional, emocional e espiritual, venha tocar o nosso corpo, alma e espírito, fazendo a separação que somente a tua palavra pode fazer, somente o seu entendimento pode fazer entre juntas e medulas, alma e espírito. Pai, eu particularmente, eu confesso a minha inteira dependência, a minha necessidade intensa de ser conduzido, guiado, manejado pelo teu Espírito para poder expressar para essas pessoas o seu amor, a tua bondade, a tua infinita misericórdia. Que a luz que iluminou Paulo no caminho de Damasco ilumine os nossos corações, nos fazendo cegar para o velho conhecimento, nos fazendo abrir os nossos olhos para as novas revelações. Eu peço com que essas pessoas estejam abertas, sejam movidas pelo teu Espírito para entenderem, absorverem, Pai. Eu, por mim mesmo, não farei força. Serei inteiramente entregue a Ti aqui. Vem com a Tua glória. Vem com o Teu poder. Eu abro possibilidade aqui para as Suas manifestações. Abro possibilidade aqui para que o Senhor fale no meio de nós, para que o Senhor se manifeste, se revele o sobrenatural para essas pessoas. Revele não só o Logos, mas o Rema. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo lindo? Estão prontos? Estão prontos para um choque? Um choque de realidade. O Evangelho, de fato, é um choque de realidade, né? O Evangelho, quando ele é puro, quando ele é aquela primeira remessa de azeite que ela é rodada no Getsemane, na prensa, ele é puro, ele é confrontante. Tem uma característica de Jesus como homem, ao se manifestar em tudo que ele disse, foi literalmente desconstruir nossas verdades e mostrar para aquelas pessoas que pensavam conhecer Deus ou pensavam conhecer a vida, que muitas das suas verdades, na verdade, não passavam de mentiras. O difícil de encontrarmos com Jesus hoje é exatamente porque ele repete esse mesmo hábito de mostrar pra gente que pensa saber algo, que as nossas verdades diante dele não passam de mentiras. Aqui todos que estão aqui são cristãos? Todos são? O senhor é? Cristão. Ok. Vocês têm mais ou menos uma noção básica do contexto que nós estamos em pleno século XXI, ano de 2019, entrando 2020. Vocês conseguem tirar um pouquinho os olhos da vida rotineira, cotidiana de vocês e enxergar de um lugar mais alto em qual lugar nós estamos? Vocês conseguem se mapear? Eu poderia dizer no mapa dos últimos dias, no mapa do avivamento final, no mapa do tempo pós-moderno, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque se a gente não se contextualizar, literalmente, a gente vai ficar um pouco tanto confuso. Porque você vai ver que o Deus, ele é o mesmo.
Porém, dependendo da situação, ele exige um certo tipo de atitude dentro de cada contexto. Quer ver? Por exemplo, as exigências de Deus para Noé não são as mesmas exigências de Deus para Abraão. Porque Noé está em um contexto que irá acontecer um juízo, então Noé ele se contextualiza profeticamente para aquele tempo e vai agir de acordo com o contexto profético daquele tempo. Abraão, a mesma coisa. Isaac, a mesma coisa. Jacó, a mesma coisa. João, o Batista, a mesma coisa. Todos os homens que fizeram alguma coisa, fizeram baseado nesse mapa. Para onde eu estou indo? O que eu estou construindo? Eu sei que isso daqui parece um pouco filosófico, mas não adianta a gente entrar para falar da Bíblia, sendo que a gente está fazendo algo, sendo que a gente nem sabe qual jogo nós estamos jogando e qual estratégia é a estratégia desse jogo e como se joga esse jogo. Quando eu trato do contexto profético do ano 2019, 2020, século 21, período pós-moderno, você sabe o que está acontecendo ao redor de vocês? Você vai ver que quem não tem essa consciência aberta para o mundo externo, essa pessoa vai ter pouca valia nas mãos de Deus, exatamente porque a consciência dela é confortável na realidade egoísta dela. Todos os homens, sendo cristãos ou não cristãos, que deixaram legado é antes e depois desse homem. Legado é o que Abraham Lincoln fez, legado é o que Martin Luther King fez. Homens que se contextualizaram nos seus dias em prol de uma causa maior do que a vida deles mesmos e trabalharam em prol daquela causa, daquela demanda daquele tempo. Qual que é a demanda desse tempo? Qual que é a demanda do seu contexto? Se você não sabe, você vai ficar confortável na sua vida cristã, do jeito que ela vai indo. Ou seja, se eu quero revolucionar, eu preciso saber o que eu vou revolucionar. E cada revolucionário precisa ter um desafio para que ele vença esse desafio e faça revolução. Fazendo revolução, ele deixa um legado. Agora, você nascer, viver e morrer simplesmente sendo levado como um isopor é levado pela onda do mar, infelizmente, você é como um daqueles 7.000 profetas que não se curvaram diante de Baal, mas ninguém sabe o nome deles. Eles estão lá, mas eles não têm nenhuma relevância no contexto quando se diz o desafio contextual daquele tempo na demanda que Elias estava assumindo, aquele pioneirismo, enfrentando Baal e enfrentando todo o reino de Acabe e Jezabel. Ou seja, ele se contextualizou nos seus dias. A primeira introspecção que nós precisamos fazer é: qual que é a demanda do meu tempo? Em que tempo eu estou? Porque eu nasci nessa casa? Porque eu nasci nessa família? Porque eu fui inserido nesse país? Por que eu sei o que sei? Por que eu tenho o que tenho? Se a gente não se fazer esse tipo de pergunta, a gente não tem um norte para nada. Aí a gente vai buscar Deus para que Deus nos dê algo que a gente, na verdade, não sabe nem para que nós vamos utilizar. Hello? Vocês estão aqui ainda? Senão a gente vai pedir algo para Deus nos dar uma ferramenta, sendo que a gente não sabe nem o que a gente vai fazer com aquilo. Ou seja, se você está a participar de reuniões que não ativam a sua consciência para isso, que te prendem em uma ideologia teológica histórica de Deus, que faz com que isso faça você viver aparentemente confortável dentro dos seus dias, você ainda não entendeu o que é a proposta do Evangelho, que é cada homem revolucionar dentro do seu tempo. Não foi o que Jesus fez. Ele revolucionou de forma atemporal, mas os discípulos revolucionaram cada um dentro do seu tempo, baseado na demanda do seu tempo. Aí você vai ver gente que se priva disso. Pedro, por exemplo, não tinha o anseio, o desejo de espalhar
o evangelho por todo mundo. A demanda era que o mundo fosse evangelizado, porém a consciência dele estava presa naquilo dali. Veio a perseguição que dispersou os discípulos. Aí quando vem a perseguição para nos levar para o nosso propósito, a gente pede para Deus nos livrar dela. Quando vem o espinho para nos levar para o nosso destino, a gente pede para Deus o alívio. Sendo que tem algumas dores que estão presentes na nossa vida hoje que a gente precisa pensar 1 milhão de vezes antes de pedir para Deus tirar elas da nossa vida. Porque talvez seja a única coisa que esteja te mantendo em sã consciência até o dia de hoje. São esses perjúrios que continuamente te afrontam. São exatamente essa inconsistência de identidade, essa crise interna que constantemente te faz balançar e questionar se você de fato é cristão ou não, se você de fato tem Deus ou não, porque se não fosse isso, você tava como um rei assentado em um trono comendo bebida e bebendo vinho e tava tudo bem. Então, eu não vim lá do Brasil para encher linguiça aqui com ninguém. Eu não tô nem pregando lá. Nem lá eu tô. Então, eu falei pro Odair, falei pro Isaac. Isaac, a gente vai falar de algo. Vamos falar de algo que de fato faça sentido. Vamos falar de algo que de fato seja racional. Ou seja, seria muito fácil eu pegar um texto aqui e falar, olha gente, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, a sua vida pessoal vai resolver as coisas assim, assim, assim. Mas a gente precisa, pelo amor de Deus, a gente precisa de um desperta tu que dormes urgentemente. Primeiramente porque a gente está pedindo algo para Deus sem antes ter a faculdade de como usar aquelas ferramentas. Então, nós temos um tanto de coisa que a gente não sabe como usar. Nós sabemos que devemos usar. Mas se você sabe que tem que usar, mas não entende o contexto da utilização, aquilo ali não vale de nada. Ou seja, qual que é o desejo de Deus? Como a Europa é avivada, como Portugal é tocado, como que começa a construção dos muros derrubados. Se a gente não sair de dentro da nossa casa, do nosso bairro, do nosso continente e olhar de forma plural, abrangente, racional, inteligente, para que nós estamos aqui? Em qual contexto nós estamos inseridos? Nós vamos continuar como baratas andando em redor de algo que a gente nem sabe o que é. E no final das contas, o evangelho, como tem acontecido em muitos casos, de pessoas que serviram a Deus a vida toda e no final não sabem o sentido da vida até aquele determinado momento, depois de 20, 30, 40, 50 anos falando de um Deus que eles nem sequer conheceram. Então, peraí, o que exige desse tempo? Você sabe o porquê, gente? Presta atenção. Você vai ver que no período do Êxodo, Deus estava lidando com escravos, certo? Escravos, hebreus, passaram um período servindo um faraó. Estavam acostumados com cebola, pepino e vegetais. Aí Deus pega esse povo, tira eles do Egito, ainda com aquela mentalidade escravista, e vai trabalhar a consciência deles durante 39 anos e 8 meses, dando eles o maná do céu para libertar a mente deles daquela cultura antiga. Uma geração inteira morre no deserto. O que era Deus fazendo? A transição de consciência. Vocês não são escravos. Vocês são livres. Vocês são libertos. E costuma a gente entrar na terra prometida com a mente de escravo, e lá na terra prometida a gente se curva diante dos outros deuses que estão lá. Porque está inconscientemente impregnado dentro de nós certo tipo de coisa. E o que Deus fez no período do deserto? Vocês estão me ouvindo, gente? Amém. Ok? Deus pôs uma nuvem. Essa nuvem era o GPS deles. A observação dos céus. O que Jesus sempre disse em Mateus 24. Olhai para os céus. Os sinais estão ali, nos céus, nos astros, nos eventos
astronômicos. Olhem para o céu. A nuvem, o céu é o guia deles. A nuvem está indo para cá. Eles têm que desarmar suas tendas, colocar tudo e seguir aquela nuvem. A nuvem, ela andava, estacionava. Eles estacionavam bem debaixo da nuvem, armavam suas tendas, erguiam o templo, que era uma cabana móvel, e ficavam ali por mais alguns meses, ou alguns dias, ou algumas horas. Não tinha um padrão o movimento da nuvem. Porque Jesus disse, quem é guiado pelo Espírito é como um vento, não sabe para onde vem, nem de onde vai. É de forma que não tem padrão. O compasso do Espírito é abstrato, não é litúrgico, nem dogmático. A nuvem está aqui, ela pode ficar aqui durante 1 ano, também pode ficar aqui durante 1 hora só. Aí a gente costuma, porque ela ficou da última vez durante 1 ano, a gente já tá esperando ela ficar mais 1 ano aqui. Só que aqui agora vai ficar só mais 2 horas. Aí quando a nuvem vai, a gente quer ficar. Porque a nossa religião transformou o próprio movimento passado em um dogma para o movimento presente. Ou seja, o que Deus fez no passado se torna um gesso para que eu na minha mente ingesse Deus no meu momento presente. Como muitos de vocês aqui estão presos nas revelações de lá. Agora a nuvem está indo para cá e vocês dizem, não, peraí, a nuvem lá ela ficou 2 anos, agora tem que ficar 2 anos. E não é assim. Porque cada momento é um compasso diferente do outro. Essa forma aleatória do movimento de Deus é que confunde pessoas com a mente dogmatizada, liturgizada. Uma mente racionalizada que 2 mais 2 é 4. Aí o que acontecia é que muitas pessoas ficavam. Algumas iam, outras ficavam. O que Deus quer daquele povo? Flexibilidade para seguir a nuvem. Flexibilidade para entender o momento. A nuvem, profeticamente falando, são as revelações para cada geração. Vamos contextualizar aqui tudo, até a gente chegar no ano de 2019. Vamos ver aqui. Nós temos no Éden Adão e Eva, conhecendo Deus de forma integral. A nuvem ali, para eles. Deus descia na viração do dia, se relacionava com eles. Glória a Deus, aleluia. Nós temos o homem após o Éden. Nós temos o homem caído, com ainda frações daquele contato com Deus, que o contato com Deus não se perde de forma abrupta. Você vai ver que ainda no erro, após o Éden, Deus não expulsou o homem do Éden e ficou lá dentro. Deus saiu junto. Tanto é que você vai ver Deus se relacionando com Caim, com Abel. Por que Deus ele tirou o homem e saiu junto? Para ensinar o homem o caminho de volta. E ensinar o homem o caminho de volta demorou lá os seus 2, 3, 4, 5 mil anos. Ou seja, Deus não é um general como nós vemos, um Deus falou assim, não, agora você sai. Era exatamente para privar eles de permanecerem ali e pecarem de forma que não poderia ter sido perdoado o pecado deles, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ok. Aí nós temos Noé, que já tem um contato também com Deus um pouco mais bacana. Nós temos, antes de Noé, Enoque. Nós temos, depois de Noé, Abraão, que já tem uma revelação fracionada de Deus, mas que teve um contato legítimo com Deus. Você vai ver que Abraão ouve Deus. Você vai ver que Abraão tem a convicção da voz de Deus de uma forma tão intensa que Deus diz para ele uma vez, você vai matar o seu filho. E Deus bastou falar uma só vez e ele já tinha uma convicção radical tão plena que aquela era a voz de Deus, que ele não pediu confirmação, não pediu para o anjo vir e descer. Não, aquilo aí para ele bastava ouvir a voz de Deus uma só vez. Coisa que a gente na nossa cultura também já tem uma certa dificuldade. Deus tem que repetir as coisas 1 milhão de vezes para a gente sequer atinar e fazer. Ok, nós temos Isaac, temos Jacó, aí nós temos o período aonde entra Moisés
Então você vai ver que ali o povo já está com uma visão bem mais distante de Deus. Ali você já vai ver a percepção, a perspectiva de Deus um tanto quanto alterada. Você vai ver o período dos juízes, onde o povo ali vai começar a questionar o próprio Deus. Aí nós vamos passar por todo o contexto bíblico dos reis e blá blá blá, até chegar em Jesus. Jesus traz a imagem de um Deus santo, de como ele de fato é. Aqui nós estamos no ano 0. Jesus chega e restaura, reconfigura toda aquela imagem acerca de Deus. Jesus morre, ressuscita, nós temos o tempo primitivo, a igreja primitiva, que ainda estava engatinhando e estava aprendendo. A igreja primitiva não tinha a revelação plena do reino de Deus. Por que não? Você vai ver que Pedro passou 3 anos e meio com Jesus e ainda não tinha sacado muita coisa. Você vai ver que depois que Jesus ele ressuscita, Pedro ainda está sacando a ideia do evangelho. Então Pedro ainda faz muitas confusões. Você vai ver as confusões dele com Paulo, as confusões dele se Deus santificou ou não, se é puro ou não. Coisas que para nós já é lógica, Pedro ainda está assimilando. Aquele período, a consciência ainda não estava totalmente restaurada. A imagem que aquelas pessoas tinham de Deus era uma imagem que ainda estava sendo consertada, estava sendo avaliada. Porém, era um tempo ainda mais puro. Era um tempo ainda onde as coisas elas caminhavam com uma naturalidade espiritual melhor. Nós temos a igreja primitiva acontecendo durante 4 séculos. Durante 4 séculos de perseguição, não fora construído um templo sequer. Nesse período de 400 anos, ninguém era chamado de cristão, porque Jesus não fundou o cristianismo, nem Jesus mesmo era cristão, Jesus era o Cristo. Então não tinha cristianismo no tempo primitivo. Não, mas em Atos diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Isso é na sua Bíblia. Em grego está que pela primeira vez eles foram chamados de netívia. Em grego é os do caminho. Não tinha uma nomenclatura religiosa para aquele povo que seguia Jesus e 400 anos do mundo sendo chacoalhado sem um templo sequer. Sem um templo sequer. O evangelho sendo difundido sem um templo sequer durante 400 anos. Aí nós temos a grande ideia romana no 4º século, que é, já que nem a perseguição, nem os leões, nem a tortura acaba com esse povo que é chamados do caminho, vamos fundar uma religião. Então, o imperador, ele funda uma religião chamada cristianismo. Vocês já pararam para pensar nisso? Que o título que nós carregamos foi um título baseado em um sincretismo religioso, da junção de todas as religiões pagãs daquele tempo para que o governo se unificasse, o império se unificasse em uma só religião, tanto adoradores de Zeus, de Apolo, de Marduk e dos deuses gregos. Agora vamos todo mundo, na verdade Zeus não é Zeus. Zeus é um deus, o mesmo Deus Pai de Jesus, que foi interpretado diferente. Vamos todo mundo ser cristão. Aí começa as construções dos templos católicos. A igreja, ela quando para de ser perseguida, ela deixa de ser avivada. Porque o conforto é o pior inimigo do homem de Deus, da mulher de Deus. Então, confortavelmente, eles disseram, o tempo da perseguição acabou, glória a Deus. Alguém disse assim, nossa, aqui nós estamos bem porque nós temos liberdade de expressar, nós temos liberdade de cultuar. Quem está bem são os que estão na Coreia do Norte, quem está bem são os que estão na China comunista, sendo torturados. Quem está bem é os que estão no Afeganistão, na Síria. Esse povo de fato está bem, porque não tem templo, não tem essa liberdade e conforto que nós temos, mas eles têm uma coisa que a gente no meio desse conforto não consegue ter, que é integralidade naquilo que a gente crê, que é radicalidade naquilo que a gente diz ser.
Aí você vai ver um muçulmano que se converte do Islã para esse tal de Jesus vale mais do que 1000 crentes ocidentais. Porque ele está disposto a fazer por esse Deus novo aquilo que a gente não vai estar disposto a fazer nem na nossa vida toda. A radicalidade oriental leva Jesus a se manifestar lá de uma forma que ele não se manifesta aqui. Aí lá você vai ver morto ressuscitando, lá você vai ver paralítico andando, porque lá é 8 ou 80, aqui não. Aqui no Ocidente a gente é muito relativista naquilo que a gente diz crer. Inclusive, num ambiente como esse aqui, a nossa cultura inconsciente é tão relativista que a gente está relativizando esse próprio momento aqui. E no final a gente fala, não foi tão bom assim não, Deus não falou tanto assim comigo não, as respostas não foram tão boas. Como já vai ser, posso gravar? Pode sim, pode sim. Pode sim. Dá-me só desculpa lá. Ok. É só porque como ele vai sair, para depois não... A gente vai gravar em vez de fazer a chamada. Daí... Espera. Daí nós temos, meu mano, o embate do conforto entrando no lugar do medo, do terrorismo romano. As mães viam seus filhos sendo comidos por leões e cantavam. Há relatos históricos de mães que foram destroçadas por leões cantando Baruch Rabá, Bishen Adonai, bendito aquele que veio em nome do Senhor. E a gente não consegue fazer um cântico desse aqui. Porque nós não somos espremidos o suficiente a sermos postos numa situação onde a nossa fé é de fato provada. Porque a gente não passa por esse tipo de contexto no nosso dia a dia. Se você for para a África, um bruxo vai levitar diante de você. Ou você tem Deus ou você não tem Deus. Ou você encara que o sobrenatural é uma realidade, ou você não encara. Ou você continua relativizando as coisas. E aqui, cá entre nós, nós estamos dentro do 4º século. Nós estamos exatamente nesse mesmo contexto. Aí nós liturgizamos tudo, que era tudo que os cultos primitivos não tinham, que era liturgia, que era sincretismo dogmático de padrão. Os cultos a Zeus foram moldados, maquiados, agora aquele culto era o culto a Deus. A nossa ceia, que nós chamamos ser ceia, é baseada nas ceias pagãs, e não na ceia que Jesus fez. A ceia que você faz hoje. O seu evangelho evangélico, a base dele é aquela teologia, sim, do sincretismo católico romano. Porque a igreja protestante saiu dela no ano de 1500. A nossa base é essa, é católica. Se a gente pegar e se comparar com a igreja primitiva, tanto os nossos pensamentos quanto comportamentos, ideologia, método de culto, não tem junção, não tem comunhão nenhum. Um é antagônico um ao outro. Não tem nada a ver. E quando se diz com Jesus... E eu tô falando que a igreja primitiva ainda não tinha a consciência. Eles estavam um pouco mais coerentes. Quando a gente se compara com a igreja primitiva, nós não temos nada a ver. Quando se compara com a essência da essência que é Jesus, então piorou. Nós parecemos o demônio e Deus aqui, totalmente opostos um do outro. Tanto na nossa forma de crer, tanto nas nossas crenças básicas, quanto em tudo. Quanto em tudo. Aquilo que Jesus dava importância, nós não damos. Aquilo que ele não dava importância, nós damos. Aí nós pegamos esse título de cristão, que já é um título que não deveria estar sobre nós. Você está vendo que a revolução de consciência, a base dela, a raiz dela vai de muito tempo, gente. Desde o 4º século até os dias de hoje, nós temos ouvido falar de um Deus de forma distorcida. Nós não temos diferença nenhuma com aquele povo no deserto. São escravos que estão saindo de Roma.
escravos que estão saindo do catolicismo. Faz só 500 anos só que nós saímos disso. E o impregnar teológico, conceitual, ideológico foi tão profundo, que está presente na nossa base de crença até hoje. A gente clama um Deus que a gente de fato não conhece quem ele é, a essência dele. Aí eu preciso de pegar eu mesmo, que cresci nesse contexto, e me localizar aqui. Peraí, cara, esse sou eu? Eu tô crendo nisso daqui? Mas eu tô crendo nisso foi porque há 100 anos alguém disse isso. Mas há 100 anos esse alguém que disse isso baseado num cara que há 300 anos disse isso. E esse cara tava todo errado. Mas eu não sei de nada, eu só tô vendo aqui. Eu preciso sair desse mundo egoísta que eu vivo e olhar de forma ampla. Aí eu volto no começo da minha pergunta, aonde você tá? Qual contexto você está inserido? O contexto, sinceramente, que nós estamos inseridos é o contexto que envolve o maior empenho que já houve em todos os tempos. Todas as guerras, todas as revoluções não exigiria tanto empenho como nós hoje para fazer a coisa mudar. Porque nós estamos falando de um império que não é montado com pilastras, ou com tijolo ou com madeira. Estou falando de um império que reina de forma milenar na mente das pessoas há muito tempo. Um império que está construindo o que a gente chama de sistema. Esse sistema que está nos cercando na nossa cultura, nas nossas reuniões, nas nossas religiões, na nossa política. Uma ideologia totalmente controversa com aquilo que se diz uma consciência sã do reino de Deus. E você está aqui. Tá, o que eu faço aqui? Como é que eu vou lutar contra isso aqui? E a gente prefere ser participante ou ser manipulado pelo sistema do que começar a minar as bases dele. Porque é difícil demais, porque isso daqui é algo que uma andorinha só não faz verão. Não é assim? Esse trabalho é árduo demais. Aí nós somos esses 7.000 que não se curvam, mas também que não desafiam Baal. Nós não nos curvamos, também não desafiamos Baal. Não desafiamos a meretriz, esposa do rei Jezabel. Não colocamos o dedo na cara do rei, que simbolicamente é a cara do governo político, do sistema, da cultura. A gente está ali. Uma convivência pacífica com o próprio inferno. Que o inferno não é nada mais, nada menos do que a ausência de Deus. O lugar onde Deus não está, não há luz. E a inexistência da luz é a escuridão, onde há trevas, ignorância. Aqui que nós estamos convivendo de forma pacífica. Por quê? Porque eu tenho que construir a minha vida, eu tenho que realizar os meus sonhos, porque eu tenho que casar, tenho que comprar minha casa, porque blá blá blá. E você vai ver que Elias nasceu em um contexto onde a demanda econômica era muita. A mãe e o pai dele poderia ter dito: esse vai ser um juiz, esse vai ser um empresário, esse vai ser um advogado, esse vai ser um artista. E eles entenderam, não, os nossos dias não precisam mais de homens prósperos, os nossos dias não precisam mais de cientistas, o nosso dia precisa de profetas, homens que vão confrontar tudo. Então eu vou colocar o nome desse menino de Só o Senhor é Deus. Contextualizou ele no tempo que todo mundo achava que não era só o Senhor que era Deus, que Baal também era Deus. Elias era um confronto ambulante, só por chamar o nome dele, Eliahu. Só o Senhor é Deus, era um confronto para a época onde as pessoas tinham Baal como sobrenome, como se Baal fosse também uma deidade, uma divindade. Ele já nasceu contextualizado com uma missão.
tanto Sansão, os juízes. Você vai ver que quando o anjo chega para falar com a mãe de Sansão, enquanto ela está no campo, ele diz, ele não beberá vinho, não raspará a sua cabeça, porque será nazireu de Deus e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ele já nasce, Sansão já nasce contextualizado. Qual que é a demanda da época? Livrar Israel da mão dos filisteus. Tá bom, você nasceu em qual contexto? Você nasceu em qual contexto? Qual que é a demanda desse tempo? Alguém vai dizer, a demanda é o avivamento, a demanda é o fogo de Deus, a demanda é o poder de Deus, isso daí é blá blá blá. Isso daí todo mundo sabe. Tem uma questão mais específica. Tem um projeto elaborado. Os planos de Deus não é assim não, ó. O plano B é faça valer o plano A. Não, Deus não é assim não. Deus faz as coisas certas. Qual que é o seu contexto? O que esses dias exige de você? Que não é possível que você nasceu nesse tempo, tá com a sua mente aberta agora, ouvindo essa mensagem para você ficar aqui. Ah, que culto abençoado, que reunião abençoada. Não é possível, gente. Até quando? Vocês já deitaram já assim na cama e pensaram assim, Deus, para que eu nasci? Porque exatamente nos meus dias eu tenho acesso a tantas informações. Porque exatamente nos meus dias, porque os seus avós, eu tenho certeza, não tiveram acesso a essa consciência que nós temos hoje. Até algum tempo atrás, na mente das pessoas, a Terra era plana. Faz pouco tempo isso daí. A consciência das pessoas está chegando no ápice de todas as revelações de conhecimento. Você tem mais acesso a conhecimento do que Pedro teve, do que Paulo teve, do que Moisés teve, do que Enoque teve. Você pode esquadrinhar desde um átomo até esquadrinhar os astros do universo. Se você quiser, você tem informação acerca disso tudo diante de você. Agora a gente está fazendo o que com tudo isso? Aí nós estamos dentro de uma parábola onde nós temos talentos e a gente não sabe o que faz com tudo isso. Nós temos uma demanda e não sabemos o que fazemos com tudo isso. E enquanto isso, a gente vai deixando a vida nos levar. Como diz o Zeca Pagodinho no Brasil, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exatamente por ter uma visão distorcida de tudo. Tanto de nós mesmos, quanto de Deus, quanto do nosso tempo, quanto das pessoas que nos cercam, quanto da necessidade. Você sabe o que os homens que revolucionaram fizeram? Os grandes inventores é alguém que olha para você, ô Cristiano, e fala que o Cristiano tem uma necessidade. E que nem você sabe, ele inventa algo baseado nessa necessidade que todo mundo tem, mas que ninguém enxerga. É alguém que olha de forma profunda. Olha para os nossos dias o que falta. Qual é o passo inicial para a gente sair desse lugar onde a gente só fica murmurando que não tem, que não faz e que não pode? E qual que é o passo para sair desse atoleiro aí, gente? Sabe, a gente precisa ter uma mente empreendedora de forma espiritual falando, a ponto de olhar para esse tempo e falar assim, como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Ou seja, você vasculha tudo. Quando se trata de avivamento, quando se trata de sucesso espiritual, de sucesso como ser humano, a mesma coisa. Você está do lado de alguém e tem um propósito, você está do lado de alguém. E costuma a gente viver de uma forma tão desligada que a gente passa 20, 30, 40 anos do lado de uma pessoa sem funcionar no nosso verdadeiro propósito para ela. Porque exatamente a gente está ali perto, a gente desligou. Para que eu estou perto dela? Aí passa a vida toda e depois você fala, a minha missão na sua vida 40 anos atrás era aquela. Eu esqueci. A gente é assim. A gente esquece até porque nasceu. Deus te deu uma missão, um propósito, e você começa a obter sucesso no propósito que não era o seu. E o sucesso é um dos fatos que faz você, se aqui está tendo sucesso, é para aqui que eu vou. Você não tem um norte de legado, de sentido, de consciência, para que eu nasci, para que eu estou aqui. A diferença disso tudo é que a gente
se torna pessoas extremamente rasas. Olha que eu não li nenhum versículo aqui, hein? Tô falando da vida para vocês. Esse texto aqui, esse sermão aqui, caberia em qualquer religião do mundo. Para qualquer pessoa do mundo. O que eu não tô falando é de desenvolvimento pessoal, gente. Tô falando de propósito de vida. Eu tô filosofando aqui em relação à sua base existencial. Aí a gente volta naquele mesmo questionamento. Onde que eu tô? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Aí nós paramos e pensamos que as perguntas mais básicas das nossas existências ainda não foram respondidas para nós mesmos. O que você é para Deus? Qual é o seu propósito? Se a gente parar para pensar nisso. Não, o meu propósito é esse, tá? O seu propósito não é aquilo que você acha que é. O seu propósito é aquilo que o seu pai disse que é. O que o seu pai diz? O meu pai não disse nada, eu simplesmente achei, eu discerni pela vida que é assim. Tem um grande erro de você não saber até hoje qual que é o seu propósito. Tem uma grande probabilidade disso. Aí você vai continuar deixando o seu cérebro adormecido ao ponto de questionar essas coisas até quando? Aí você tá aqui em um sermão desse com uma pulga colocada atrás da sua orelha de propósito para você sair daqui atormentado e não conseguir nem dormir pensando, Deus, eu preciso resolver a minha vida. Eu preciso parar de simplesmente participar de cultos, de reuniões e fazer as coisas. Eu como, deito, durmo, trabalho, como, deito, durmo, trabalho, vou pro culto, dou glória a Deus, dou aleluia, eu oferto, eu dizimo, eu prego e até então o meu vazio existencial permanece um buraco. E o primeiro fato disso é que você não sabe nem em qual período você está e nem por que você está nesse período. Sansão sabia que ele nasceu para ser juiz e para livrar aquele povo. E mesmo assim ele se perdeu. Se ele que sabia, se ele que teve um anjo para falar, olha cara, tu nasceu para isso. Ele pôde se perder e não se localizar em algumas horas, o que dirá nós? Que simplesmente nascemos em culturas egoístas, familiares, que você tem que ser um médico, ou um empresário, ou um homem de sucesso, ou construir família e se casar e viver até ficar velhinho e ser feliz. Aí você para e pensa na sua vida, no potencial que Deus pôs dentro de você. Será que é só para isso que você tem isso tudo que você tem? Será que é só para isso que você sabe tudo que você sabe? Será que é só para isso que essa mente pensante aí tá... Será que tem lógica um cérebro desse tamanho, que tem descobertas como você tem, um potencial incrível que Deus te deu, dons que são peculiares seus, uma forma de enxergar a vida que é sua, que é a forma que o outro não consegue ver e é a forma que você consegue ver, exatamente para que você seja a peça do quebra-cabeça que falta na vida de 1 milhão de pessoas. E você se acha irrelevante simplesmente porque aquela sua visão é muito pequena, mas é aquela peça pequena que vai dar uma imagem completa depois para 1 milhão de pessoas ou para uma geração inteira. Uma forma de pensar tão lógica como Martin Luther King teve, que é de igualdade. Para aquele tempo as pessoas eram tão primitivas, e nós continuamos sendo primitivos em certos assuntos, que para eles aquilo era algo difícil, teve que ter derramamento de sangue para aquela ideia ser aceita. Uma ideia tão tola, tão lógica, tão banal, tão mesquinha, tão medíocre, teve que gastar uma geração inteira para implantar uma coisa que já era para ser normal. Aí a gente precisa parar e se humanizar. Será que nós não estamos sendo animais demais na forma de agir, de pensar e de viver? Será que nós não estamos funcionando no automático a vida toda? Aí você vê Jesus, que é um cara que nasceu dentro de um contexto e ele descobriu a sua missão. Aqui começa a loucura da coisa. Jesus sai do céu como Deus. Ele era Deus lá. A Bíblia fala em Efésios 4 que ele se dispôs. Em Filipenses 2:5 que ele se dispôs de toda a deidade, inclusive da sua mente atemporal. Ele desceu como homem. Sabe o que é descer como homem? Quando ele chega no ventre de Maria em forma de feto, ele não tem lembrança nenhuma de quem é ele, de onde ele veio, de qual é o propósito dele. Ele vai descobrindo isso ao longo de 30 anos.
ele nasceu zerado, Odaí. Zerado. Não, mas Jesus já sabia de tudo. Não, gente. Jesus não nasceu falando, não. Ele teve que aprender a falar hebraico, grego e latim. Embora no céu ele saiu de lá com todas as línguas que ele mesmo tinha o domínio de tudo, quando ele desce, ele está totalmente vazio. Ele deixou o poder de curar lá, o poder onipotente, onipresente, toda a divindade lá, e veio como homem, se fez servo. Semelhante a qualquer um de nós aqui, passou pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos processos. Você tem noção para pensar nisso? Jesus foi se descobrindo como filho de Deus. O seu propósito, você vai descobrindo ele. Jesus foi se descobrindo, que loucura, cara. Você vê que com ele com 12 anos, já tem uma noção de quem é Deus mais avançada do que fariseus e rabinos de 60 anos. Ele diz: mãe, eu estava cuidando das coisas do meu pai. E você vai ver que o termo de chamar Deus de meu pai já era uma visão avançadíssima para um menino de 12 anos. Do 0 ao 12 anos, ele já foi construindo a sua autodescoberta. Ok. Qual foi o momento que você começou a sua autodescoberta? A sua jornada? Quem sou eu? Para que eu tô aqui? Jesus começou. O download foi completado com 30 anos. Com 30 anos ele diz: agora eu já tenho a noção completa de quem eu sou, para que eu vim. Agora eu vou exercer a minha identidade. Eu estou dizendo que o Filho de Deus demorou 30 anos para se descobrir. E você? Está vivendo há quanto tempo? E há quanto tempo que você está fazendo essa escavação dentro de você mesmo para descobrir quem é você? Porque você saiu de dentro de Deus. E antes de você vir, você já tinha uma missão, um propósito, já tinha dons. Agora você vai ter que resgatar isso tudo aqui. Só que você nasceu aqui. E não vai ter ninguém para te ajudar, a não ser uma pessoa, que foi a única pessoa que também teve com Jesus a vida toda: o Espírito Santo. E pode ter certeza que ele já estava trabalhando na sua vida para fazer você se descobrir antes mesmo de você entregar a vida para Jesus. Para você se autodescobrir. Para que você está aqui? Quem você é? Eu estou dizendo, gente, que Jesus passou 30 anos para se autodescobrir. Se você não começar isso agora, hoje, eu vou lhe falar, você está muito atrasado. Você está muito atrasado. E você vai ver que enquanto o homem está se autodescobrindo e não tem a sua visão completa, ainda plena de consciência, ele pode ter o poder de ressuscitar mortos, mas vai estar trabalhando na carpintaria. Ele pode ser o rabino mais sábio de todos, mas vai estar cercado da sua família pequena, simples, comendo na mesa como se fosse um tolo como qualquer um outro. Enquanto você não descobrir quem você é, você nunca vai deixar um legado existencial. Você será sempre uma flecha guardada na aljava e nunca será atirada pela flecha do eterno Deus ao seu destino, propósito. Aí você vai viver uma vida comum, como todo mundo. Como Jesus viveu uma vida comum, como todo mundo, durante 30 anos. Você vai comer, vai sorrir, vai se alegrar com as coisas dessa vida. Mas isso não vai fazer ter um antes e depois de você. História nenhuma vai ser contada acerca da sua vida. Ninguém vai se lembrar da sua existência. Porque foi irrelevante demais para ser escrita. Foi irrelevante demais para ser contada na história. Você foi peças fundamentais na vida de pessoas, mas num âmbito muito micro. Quando se trata de um propósito macro. Você não foi participante disso. Aí você vai ser chamado, no final das contas, como a Bíblia chama a grande maioria das pessoas, como povo, multidão, aldeia. Se você se sente bem assim, tudo bem, mas eu não me sinto. Eu não me conformo em nascer, viver e morrer e eu não revolucionar em nada. Se as minhas ideias forem comuns e compatíveis à de todo mundo, não tem sentido para eu estar aqui. Se eu for para aparecer ou me comportar com o padrão de todo mundo aqui, não faz sentido eu estar aqui. Se não for para eu fazer você descobrir algo novo acerca de Deus, não tem motivo eu estar aqui. Não tem motivo eu ter nascido.
Se for para eu fazer aquilo que todo mundo faz, eu não preciso de fazer nada. Porque, na verdade, morrer é ser igual todo mundo é. Vocês estão aqui, gente? Respira aí, gente, viu? Eu falei que seria um choque. Eu falei que seria um choque aqui. Um choque muito forte. Ainda querias vir, hein? Ainda bem que vieste. Você já parou para pensar nisso? Isso é dar-nos uma outra consciência completamente daquilo que a gente tem. Mas você sabe o que acontece? Se eu te dou isso, eu te dou todas as ferramentas que você precisa para exercer. A grande questão é que nós queremos as ferramentas para a nossa função sem ter uma função antes. Por que Deus investiu em Jesus dons, maravilhas, poder? Pela autodescoberta de consciência dele durante 30 anos. Eu não posso te dar um bisturi enquanto você não for formado em medicina. Mas a gente quer usar o bisturi. Aí se você for parar para pensar, qual tipo de cirurgia você vai fazer? Porque a demanda é outra. As enfermidades de cada tempo são uma. Elas vão alterando. Por isso que um médico está sempre contextualizado e estudando, porque as coisas vão mudando de ano para ano muda, Rose. De ano para ano muda. É por isso que a nuvem anda e eu tenho que ir logo atrás dela. Aí você vai ver que o evangelho de 20 anos atrás não passa mais aqui. Não dá para engolir mais. E naquele tempo, há 20 anos atrás, era Deus purinho na terra. Aquele mesmo blá blá blá, aquela mesma ladainha não entra mais. A consciência das pessoas é outra. A nuvem andou. Se eu ficar preso naquela ideologia lá, naquele conceito lá, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu não vou chegar a lugar, literalmente a lugar nenhum com ninguém. O evangelho para Portugal é um. O evangelho para o Brasil é outro. Iago, você está falando que o evangelho se difere? Não. É o mesmo em essência. Mas a demanda de cada território, de cada contexto, altera. Por isso que você vai ver Paulo tratando de certas coisas em certas cidades e de outras coisas em outras cidades. Aí eu preciso saber com qual cidade eu estou lidando. Qual contexto Deus quer que eu lide. Aí você é um Pedro. Você é um Pedro. Que Jesus quer que você vá para os 4 cantos. Mas você só se enxerga em Jerusalém. Aí você, às vezes, é um evangelista, mas você se enxerga pastor. Aí assim, os nossos pré-conhecimentos nos limitam a fazer tudo. Porque a gente não tem uma visão coerente de fato de quem nós somos, para que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui. E por isso nós não temos nem o plano A. E o que eu quero falar hoje é sobre o plano A. Mas antes de falar sobre o plano A, qual é a missão desse plano? Porque não adianta eu falar, olha, o plano é esse, mas é o plano para quê? Eu vou lhe fazer essa pergunta. Deus tem um plano no céu. Tem uma estratégia para começar na Europa. E o plano é para quê? Aí, agora é para avivar. Ok, qual que é o padrão de um avivamento? Ah, eu não sei. Ah, então pera aí, calma aí. Como um avivamento começa? A gente tem só ideias rasas de tudo. Ninguém se aprofunda em nada, cara. Aí a gente literalmente somos leigos querendo manusear bisturis celestiais e acabamos fazendo mais estrago do que propriamente gerando cura, por não ter consciência. Por não ter consciência. E quando eu disse que os nossos dias exigem de nós o maior esforço que já se houve em todos os tempos, podem ter certeza disso. Pode ter certeza disso.
Pode ter certeza absoluta disso. John Wesley nasceu naquele tempo porque aquele tempo aquele tempo necessitava de John Wesley. John Wesley hoje talvez não teria tanta valia aqui. Paulo nasceu naquele tempo porque era aquele tempo que necessitava de uma mente, de uma consciência como a de Paulo. Talvez Paulo hoje não teria relevância. Elias, Eliseu, Josué, Moisés, todos nasceram naquele tempo porque o tempo era a demanda daquele tempo. E qual que é a demanda do seu tempo? Você já parou para pensar nisso? No tempo de Moisés, a demanda era a libertação, o êxodo e a reconstrução da consciência, o estabelecimento da Torá. No tempo de Josué, a demanda era entrar e tomar posse da terra de Canaã, expulsando todos os jebuseus, filisteus, gergazeus e aí vai pelos eus. No tempo de Davi, a demanda era restabelecer a justiça, buscando a arca, empoderando a mente das pessoas com uma consciência de um Deus puro. Aí você vai ver que cada rei, cada profeta tem uma demanda. A demanda da igreja primitiva era aquela. Então você vai ver, quando se trata de conhecimento, a igreja primitiva rasa em conhecimento. Você vai ver divergências como circuncisão ainda, de forma tão primitiva, no meio daquele avivamento todo, que era um avivamento de alma, de derramamento, de entrega, mas que ainda não era um avivamento de 100% de consciência reestabelecida. Tanto é que Paulo, ele tem uma noção que a visão que ele tem do evangelho é baseada e limitada para aquele tempo. Ele vai falar baseado e limitado para aquele tempo. As pessoas naquele tempo, se vocês querem pensar, imaginavam que Jesus voltaria durante aquele período. E Paulo vai exortar eles falando assim, não, gente, calma aí, não é bem assim não. Aí daquele tempo até os dias de hoje já se passaram por volta de 1.600 anos. A consciência daquele povo ainda estava limitada a muita coisa, muitas crendices, muitas descobertas da ciência, da biologia, do universo, do ser humano e do mundo ainda não haviam sido feitas. Então eles sabiam de um Deus, expressavam esse Deus, mas a consciência ainda não estava plena. Hoje a nossa demanda é completamente diferente da igreja primitiva. Completamente. Iago, meu Deus do céu, nunca parei para pensar nisso. Pois deveria. E já deveria ter pensado há muito tempo. Antes de viver uma vida totalmente regalada, desordenada, desequilibrada, vivendo cada dia como se cada dia fosse um dia, e você não entende que cada dia é uma revelação. E se você não aprendeu nada com o dia de ontem, você está em falta com a nuvem que já está andando. Se você não pensar assim, você vai viver com as mesmas informações dos anos 90 e vai achar que está contextualizado, como muitas pessoas vivem. Se eu não melhoro como homem a cada dia, como pai, como seja lá o que for a cada dia, se eu não tenho uma descoberta nova de Deus a cada dia, gente, eu tô morrendo. Porque enquanto houver vida em mim, enquanto houver neurônio em mim, enquanto houver sinapses aqui nesse cérebro, ele precisa aprender algo a mais e melhorar. Ah, não. Tá tudo bem. Glória a Deus. Hoje o dia foi bom demais. E vai que vai. Gente, eu tô olhando. E Deus do céu falando, gente, pelo amor de Deus. Você tá deixando de evoluir. A vida é um processo de evolução desde quando você nasce. Aí nós evoluímos do 0 aos 15 anos e estacionamos. E vamos dos 15 até os 50. Sem ter aprendido nada de novo, sem ter melhorado nada. O que nós temos são uma aglomeração de experiências de vida que não prestam para nada no reino de Deus. Estamos atrasados 35 anos de entendimento, de conhecimento, de revelação, de tudo. Aí a gente quer apressar algo que a gente mesmo atrasou. Aí se você não parar para absorver informação, conhecimento, revelação todo dia,
você está desevoluindo, você está voltando ao seu estado primitivo. Porque não aprender é a mesma coisa de morrer. Não crescer é a mesma coisa de morrer. Não evoluir como pessoa, como filho de Deus. Você vai ver que Jesus durante 30 anos foi evoluindo. A Bíblia diz, de glória em glória, nós vamos sendo transformados à mesma imagem do Filho de Deus. É de glória em glória. Paulo disse algo, desenvolvei a vossa salvação. Você sabe o que é isso? Desenvolvimento está no gerúndio, está na continuidade. Continuem, não parem. O reino de Deus está sempre movimentando. Deus não trabalha com água parada. Quando Jesus traz o termo no Evangelho de água viva, era um termo que já era usado no Velho Testamento há muito tempo. Água viva é a água corrente. Água que se movimenta, é água viva. Toda manifestação espiritual havia movimento. Nunca havia nada estático, parado, liturgizado. Quando você para, você deixa de desenvolver espiritualmente. Quando você vê no Gênesis, Bereshit, Bara Elohim, Et Hashamai Ve'et Ha'eret, no princípio criou Deus o céu e a terra, o Espírito já estava se movendo sobre a face das águas. Todas as manifestações de Deus. Ezequiel está no templo, as águas estão no tornozelo, o anjo diz, come here, darling. Caminha, venha. Venha, 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 venha. Ele para, dá nos joelhos. Não para, não. Venha. Continue gradativamente. Porque não importa o quanto você se aproxime de Deus, você sempre terá algo a mais a conhecer, a aprender, a melhorar. E o vício do conhecimento, no bom sentido da palavra, é que você descobre que sabe menos a cada descoberta nova que você tem. Você diz, meu Deus, tem mais um outro multiverso que eu preciso explorar através dessa informação aqui. O conhecimento te gera mais sede. Você diz, cara, eu não sei de nada mesmo. Automaticamente, quanto mais você conhece, mais humilde você fica para aprender coisas novas. E alguém que é o tolo. O tolo é aquela pessoa que já engessou a sua consciência naquele nível de entendimento. Então ele para ali e ele se torna orgulhoso, arrogante, prepotente. Porque ele diz que ele já sabe de tudo que ele deveria saber. Aí, quando a gente para pensar e a fazer uma análise dessa da nossa vida, a gente percebe que nós somos crianças pedindo ao nosso pai uma Ferrari. Nós somos crianças pedindo uma Ferrari. Gente, alguém fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Amém! Vocês estão vivos aí? Tá bom. Não deixas meter uma também? É, de seguida, a gente bem quer, não consegue. O Rui está a gente falar. Está ali, mesmo para começar. Gente, É muito forte. é muito forte. Não, e mais, o culto ainda não começou não. O culto ainda não começou não. A gente ainda não leu nada não. A gente poderia fechar esse livro aqui com todo o temor que eu tenho a Deus. Porque a gente precisa mais de aprender a ser homens e mulheres, sermos humanos, para depois nós começarmos a aprender a ser anjo. A gente não sabe o básico. A gente quer começar pelo conhecimento escatológico, hermenêutico, sendo que a gente não tem o discernimento nem de quem nós somos. Mas só se a gente pegar aqui pra gente destrinchar e definir qual é o nosso objetivo hoje, na nossa época, na nossa década, frente ao reino de Deus, a gente já leva... A gente acho que nem chega num denominador comum fino e a gente já leva a noite toda. Porque Sim. se a gente começar a encontrar cada opinião pra gente entrar num consenso, seria ótimo. Sim. Né? A gente ter aqui um nível de consenso do que é o nosso... Sim. Qual é A gente levaria a noite toda, Rose. Não, eu digo que a gente levaria a vida toda. Porque Jesus ele passou 30 anos
moldando? 30 anos. Pensa só. O que Jesus tinha para a descoberta pessoal dele? O que você tem? O que todo mundo tem? Deus não deu, como se diz lá no Brasil, um boi para Jesus. Jesus, para você eu vou dar uns sinais mais fáceis. Os sinais mais evidentes que ele era o Messias, como pessoas vindo e tal, aconteceram na meninice dele. Nem consciência ele tinha. Os anjos que apareceram enquanto os pastores estavam no pasto de madrugada, guardando as suas ovelhas de madrugada, e disseram boas novas, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nasceu hoje em Belém. 2 anos depois chegam os 3 reis, que os 3 reis chegam não é naquela mesma noite. Os 3 reis chegam cerca de 2 anos depois. Porque quem tem o anjo chega e tem a revelação na hora. Quem é guiado pela astrologia vai ter um tempo aí de 2 anos. Você vai ver que o tempo de revelação difere para rei e pastor. Olha só que coisa fantástica. Intelectuais e pessoas simples. Por incrível que pareça, as pessoas mais simples são as que estão costumando ter as mais profundas revelações do reino de Deus. As não religiosas. Porque a revelação vem sempre, ela se manifesta sempre na marginalidade do sistema. Você vai ver poucas vezes homens oficialmente qualificados pela religião com a palavra de Deus nos lábios. Era sempre o boiadeiro, era sempre alguém que aos olhos dos oficialmente qualificados não estavam qualificados para estar com a palavra de Deus, eram marginalizados. Aí nós temos o sinal dos reis, o sinal dos anjos que aparecem no pasto. Aos 8 dias de nascido na circuncisão, nós temos Simeão e Ana. Os sinais pequenos, e Jesus ainda estava novo. Grandes sinais que Deus deu na sua vida era quando você estava novo. Na minha vida é a mesma coisa. E ao longo da sua vida você vai pegando aquilo e vai destrinchando e vai descobrindo. Aí nós temos o menino que vai aprender com uma escola rabínica. Ou a escola de Hillel ou a escola de Shammai, que eram as 2 escolas que tinham naquele tempo. Jesus, sendo primogênito de Maria, baseado na cultura judaica, o seu primeiro catequismo foi o da fé. O seu primeiro ABC com 5 anos foi aprender sobre quem era o Deus dele. Aí vai falar sobre Moisés, sobre as leis, o mesmo blá 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 religioso que todos nós recebemos como base, Jesus recebeu. Uma visão distorcida de Deus, que era o que a lei apresentava. Mas o menino já tinha condição de destrinchar e de discernir o que era, o que não era. Alguém dizia assim, olha, Jesus Deus é um Senhor. E na mente dele fala assim, não, o questionamento já estava borbulhando na mente de Jesus. O questionamento borbulha para descoberta. Peraí, Deus não é bem assim não, Deus é um pai. Aí o menino foi começando a ter revelações revolucionárias. O Espírito Santo começou a se revelar para ele na própria consciência dele de pouco a pouco. Ele foi descobrindo quem ele é, na juventude dele, na infância dele. As crianças todas trupicavam. Jesus nunca levou um trupicão. Um dia Maria disse assim, engraçado, você nunca levou um trupicão. O que é um trupicão? Um trupicão é tropeçar. Tropeçar. Um sinal. Aí ele já pega, assimila com o texto. Não tropeçarás em pedra alguma. Será que está falando de mim? A criança. Não, mas não pode ser eu não. O Messias, tão venerado por todo mundo, é um homem muito grande, um homem muito
poderoso. Mal ele sabendo que já era ele. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Você conviver do lado de gente que está esperando um avivamento messiânico e o Messias é você. E ninguém sabe. E você está ali brincando de bola, de peteca e é o próprio Deus brincando com as outras crianças. E você ainda não se descobriu. E a consciência foi sendo construída de pouco a pouco. De pouco a pouco. As lições da Torá foram revelando Deus para ele. As lições da vida foram revelando Deus para ele. Mas, Iago, o que Jesus teve que as outras crianças não tiveram? Nada. O que ele teve que as outras crianças não tiveram? Nada. O que ele fez foi se descobrir. Na verdade, é o que ele fez que a gente até hoje, depois de 50 anos, não fez. O que ele fez foi se descobrir. Iago, mas ele também deve ter a ajuda da mãe. E Maria. Porque a mãe deve-lhe ter dito, apareceu um anjo e disse: E Maria, serás sim, o Messias, sim, Cristo. exatamente. E isso ajudou para que ele pudesse Sim. avançar nas descobertas dele. Maria e ele ali. A mãe foi assimilando cada coisa. E você vai ver que Maria, sendo uma mãe judia e sábia, ela vai introduzindo quem ele é de pouco a pouco. E vai deixando o menino ter a revelação dele mesmo. Por isso que é importante um pai que sabe quem é o filho. Por isso é importante uma mãe que sabe quem é o filho. Qual que é o propósito de Maria? Qual que é o propósito de um pai, de uma mãe na vida de uma criança? É fazer com ele o que ninguém fez conosco. É falar assim, filho, você nasceu para isso. O contexto que você está é esse. Os dias são maus. A demanda é essa. Vai exigir de você isso, isso, isso. Você nasceu para ser isso daqui. Você é clamado, é esperado. Faz gerações, séculos, milênios. Profetas profetizaram sobre você. Meu Deus. Aí o menino vai, ah é, mãe? E tal. Uau. Com 12 anos ele já sabe mais do que a mãe. Ô mãe, espera aí, você não sabia que eu tava lá cuidando das coisas do meu pai, não? A mãe falou, opa, peraí, ele já me ultrapassou. Ele já se descobriu mais do que eu mesmo descobri ele. Meu Deus. Gente, pelo amor de Deus. Aí com 30 anos, ele tá completo. Maduro. É aquilo que Paulo fala, a estatura de varão perfeito. A consciência aqui, ó, a mente completa. Quem eu sou, para que eu tô aqui. Quando isso estiver completo, pode ter certeza. Vai ter um João que vai dizer, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas esse daqui ele vos batiza com Espírito Santo e com fogo. Quando você se descobrir, o céu e a terra vão proclamar quem você é para o mundo. Alguém vai dizer, ele é Elias, o tisbita. Você não vai falar quem você é. O céu, a terra, as pessoas vão reconhecer quem você é no mundo espiritual. O próprio Deus vai gritar, tu és meu filho amado. O próprio Deus irá lhe divulgar. Enquanto você não tiver isso daqui completo, você não está pronto para ser divulgado ainda, porque você é um pão de queijo no forno, que ainda não está pronto para ser consumido. Quando ele está completo de consciência, ele é agora inabalável. Eu estou dizendo convicção. Você sabe o que é convicção? Convicção é algo que é inabalável. Pode descer um anjo do céu aqui e falar assim, Iago, você pensou ser filho de Deus, mas você não é. Eu não aceito. Convicção é algo sólido, duro como uma pedra.
que pode passar qualquer vento que for. A gente não tem convicção. Nós temos crenças e certezas relativistas, que mudam de acordo com cada situação. Jesus tinha convicção. Eu sou filho de Deus. A partir dessa convicção é a base ministerial dele, aonde o poder de Deus vai se fundamentar, aonde a sabedoria de Deus vai se fundamentar, aonde as manifestações, o que seja lá que for, vai se basear na convicção dele mesmo. Você sabe qual que é a sua convicção? Você tem convicção de alguma coisa? Você tem convicção? Se você não tem, eu posso lhe falar algo. Você precisa urgentemente criar isso. E quando um dia eu descobri que eu não tinha, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero. Você sabe por que você tem medo? Sabe por que você tem receio se vai acontecer ou não? Sabe que você tem medo da morte? Ou medo de seja lá o que for? Não tem convicção. Só isso. Não tem. Não tem convicção. Porque o dia que você tiver convicção, você vai pro meio do deserto, lá pro Saara, não precisa ter ninguém. Você sabe que fome você não passa. Que se ninguém te sustentar, um corvo vai vir com um pedaço de carne e vai te dar e você vai comer. Mas fome você não passa. Eu tenho convicção que Deus me levantou para pregar o evangelho na África. Convicção plena. Ok, vai. E Deus será contigo, não importa o que você passar. Você pode naufragar lá, você vai passar debaixo das águas e elas não te submergirão. Vai passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Baseado na sua convicção. Agora, se você não tem convicção, o diabo olha dentro do seu olho e sabe que você não está pronto. Porque você não engana nem a você mesmo e nem o mundo espiritual. Não engana. Você vai olhar para um enfermo e vai falar, levanta e anda. Ele vai olhar dentro do seu olho e falar assim, não, cara, nem você tá crendo nisso daqui, não. Porque você ainda não construiu aquilo que era para ser construído por dentro e já quer manifestar o que tem que ser manifesto por fora. É simples assim. O problema do mundo todo é esse daqui. É começar por fora algo que Deus quer que a gente comece por dentro. Nós queremos brotar maçã, sendo que a nossa raiz é uma raiz de pera. Então nós não vamos ter manifestações de maçãs. Não interessa qual força que você... Não interessa qual agrotóxico que você passa. Você pode pintar a sua pera de vermelho. Vai continuar sendo pera. Sabe o que Jesus tinha que a gente não tem até hoje? Convicção. Você sabe o que a igreja primitiva tinha que a gente não tem? Aquelas pessoas, quando elas entregavam a vida para Jesus, elas tinham uma coisa. Convicção. Deixava o filho morrer na frente dela. Na frente da própria mãe. Ela dizia, eu não nego. Hoje a gente nega a Deus por 10 euros, por 20 euros, por 40 euros, por um salário. Seja lá o que for, a gente nega a Deus fácil. Você sabe por quê? Não tem base de convicção. Nós relativizamos tudo por falta de convicção. Você vê um muçulmano que ele acredita mais que o Deus dele é real do que você acredita que o seu Deus é real. Ele passa 5 horas de joelho orando, dá até calo aqui, porque ele tem convicção. Ele põe bombas aqui no corpo, vai lá, se explode. Ele tem convicção que quando ele morrer vai ter 7 virgens lá para ele. Ele é radical naquilo que ele crê. E você simplesmente não é. Porque você não crê nem naquilo que você disse. Se a gente for parar para pensar, a gente cai lá em Hebreus. Se a gente for se aproximar de Deus, a gente tem que crer no mínimo que ele existe. E se for entrar mais a fundo, até na existência de Deus nós ainda não estamos consolidados. E eu te provo isso. Aí você fala assim, Jesus, eu tô ruim mesmo. Eu tava pregando, tava falando um tanto de coisa, mas eu tenho ainda dúvidas, questionamentos, inclusive da sua existência. Será que o evangelho é a mensagem certa mesmo? Por que Buda não está certo? Por que Maomé não está certo? Por que o hinduísmo não está certo? Tem tantas coisas boas lá também. Você sabe o que o diabo tentou fazer? Abalar a convicção de Jesus e não deu certo. Não deu certo. Não deu certo.
tentou tocar na identidade dele. Se tu és. Se tu és. Se o diabo falar hoje um se tu és para você, você fica de pé? O que tu é? Se tu és. Se você não tem definidamente, definido, consolidado o que tu és, quando ele te perguntar se tu és, pode ter certeza que você vai tremer nas bases. E aquilo ali vai ser o suficiente para ter perdido toda a batalha. Porque toda guerra externa, você primeiro perde ela dentro de você mesmo. Assim que como toda guerra começa dentro do próprio homem. Toda revolução começa dentro do próprio homem também. Se tu és, me prova. Me prova que tu és. Jesus tinha a sua identidade baseada não nas manifestações. Não, mas Iago, eu não sei se eu sou porque eu não tenho a condição de manifestar, de fazer pedra virar pão. Até então Jesus não tinha feito nenhum milagre. E ele tocou em Jesus exatamente, se tu és, faça. Aí tem gente que tem os milagres e o diabo tá vindo para provar para o ser humano, para a humanidade, que manifestar coisas não é a prova e nem a evidência de identidade nenhuma e nunca foi. Nunca foi. Que vai ter um tanto de gente que faz coisas e lá no céu e vai falar assim, ó, eu não te conheço. Identidade vai muito além daquilo que você pode fazer por fora. Eu estou falando de algo que acontece intrinsecamente dentro de você, no seu interior, que se quiser arrancar isso de você, tem que tirar o seu espírito junto, mas não sai. Não desgruda. A sua convicção de quem você é. Se eu fizer todos os jovens cristãos da Europa descobrirem quem eles são, a Europa é avivada. Só isso. Empoderamento interno, baseado no que Jesus fez. Tu és filho de Deus, tu és herdeiro, é rei, é sacerdote. Põe isso dentro do homem, incute isso dentro da mente dele, é o necessário para ele revolucionar. É fazer ele se enxergar quem ele nunca pensou ser. Eu falei ontem pro Cristiano, falei pra Roseli, paradoxalmente nós levamos um tempo para se tornar aquilo que nós já somos. Até a gente assimilar quem nós somos. Você está nesse caminho aí, nesse processo de assimilar quem tu és. Se tu és, quem tu és. Essas interrogações vão fazer parte da sua vida até o dia que você tiver convicção plena e o próprio Deus gritar de forma externa. Mas para Deus gritar de forma externa, você já está com ele gritando dentro de você internamente há muito tempo. Porque é quando Deus chega a manifestar em público, quer dizer que já foi construído no secreto. Ele diz, no secreto o seu Deus te recompensará publicamente. Você constrói a sua identidade no secreto e no público Deus grita para todo mundo. Esse é o meu filho amado e nele eu tenho prazer. Mas isso demora um tempo. Para Jesus, 30 anos. Para o povo no deserto, 39 anos e 8 meses. Essa transição de consciência. E o que você está fazendo com o seu tempo? O maná está vindo todo dia. O que é o maná? Uma prova de quem tu és. Tu és a fonte. Tu és o alvo da provisão, do cuidado, do amor. Se todo dia você pega aquele maná e simplesmente come, sem olhar para ele e falar assim, olha cara, Deus está cuidando de mim. Cara, esse pão veio do céu. Deus está me sustentando. Não, o maná na sua vida ficou tão normal que passa 39 anos e 8 meses e você não entendeu que por trás do maná tinha uma mensagem. E lá na frente Jesus diz, eu era aquele pão. Eu sou o pão da vida. O pão cotidiano que vocês descartam, que vocês jogam fora. Que está todo dia, que está banalizado. Eu sou o abraço do seu filho que você recebe ele todo dia e não percebe. Eu estou nas coisas corriqueiras que você, escravo, não reconhece como sendo o meu cuidado para você. Isso impede você de ter a sua consciência transitando para sair do Egito e uma mente de filho que vai herdar a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. Aí o resultado diz, 39 anos e 8 meses, o povo entra lá e ainda está com a mente escrava. Porque não aprendeu com a lição de cada dia. Com o pão de cada dia nos dai hoje. O que você está fazendo com os seus manás? Vou perguntar mais uma vez. O que você está fazendo com os seus manás?
Quais são os seus manás? Quais são os seus manás? Se você demorou para identificar, pode ter certeza que já tem um pé. Se você não sabe, você não reconhece. Eu vou te falar, tem. Para todo homem de Deus, para toda mulher de Deus, para todo filho de Deus, tem maná todo dia. Você sabe o que é maná? É exatamente isso que você está perguntando. O que é isso? Uma palavra meio egípcia, meio hebraica, que é uma pergunta. O que é isso? Sabe o que é? O maná é uma pergunta. Uma charada. Uma parábola. O que Jesus dava todo dia para as pessoas era parábolas. Você sabe o que é? Para deixar uma pergunta, uma dúvida. O que é isso? O que ele quis dizer? Você sabe o que é o maná? Um questionamento que Deus mesmo põe dentro de você todo dia, que isso vai te fazer crescer. E ele está escondido. Ah não, gente, se não der um glória a Deus, eu desisto. Glória a Deus. Esse maná está escondido em tudo que te cerca. Tudo que te cerca. Quais são os seus manás? Tem gente aqui? Não, eu já curtei. Eu não sei não. Bem. Você sabe o que você não sabe? Que tem todo dia. E nós só reconhecemos eventos que acontecem de tempo em tempo. Porque nós nos relacionamos mais com a falta das coisas do que com a abundância delas. Já. 2. Vou repetir. Porque a gente se relaciona melhor com a falta das coisas do que com a abundância delas. Porque tem muita gente que desvaloriza. Nunca houve uma geração com tanto maná quanto a nossa. Com tantas revelações a serem descobertas do que a nossa. O que é isso? Se eu pegar o termo maná, eu escrevo um livro. O que é isso? O que é isso? O que é a vida? O que é a roupa que você está vestindo? É uma roupa? Não, não é. É o cuidado de Deus em te vestir. Você interpretou errado a sua vida toda. Não é roupa. É maná. Quando você pega a sua carteira e tem lá 100 euros, você pergunta, o que é isso? É um Deus que te ama, que está provendo para você ter alguma coisa para comprar, comer. Só que a gente não pergunta o que é isso. E automaticamente nós não reconhecemos quais são os manás diários na nossa vida. E se você não reconhece quais são os manás diários na sua vida, não importa que eles desçam todos os dias, você continuará desejando a cebola e o pepino de Faraó. Aí você vai querer ter sempre mais. E não entende que o mais que a sua alma deseja é menos quando se compara ao valor daquilo que você já tem. Ô, gente, parece que eu tô falando que vocês estão lá em Nárnia, né? Vocês estão aqui ainda? Claro. Acho que senhora. Ainda bem que tá gravando. Muito bom. Sabes, na nossa igreja que nós frequentávamos, fomos habituados, desde pequenos, a ouvir e caladinhos. Pronto, não, É cultura? não era de Não, palminhas, nem, não é pra... Não, eu não tô falando pra nem aleluias, nem nada. pra reagir, não. É de forma externa, mas respirem, pelo amor de Deus. Respirar assim, ó. É. Nossa, está focada. Está concentrada na vida. Está tudo concentrado no ouvir, é verdade, ele tem razão. Quando se está concentrado no ouvir, a gente não reage. É porque está mexendo. E quando mexe é porque a gente vai Também está a mexer se aí? encontrar. Se vai encontrar. Porque ainda não nos encontramos. Eu quero ver então o interior de vocês borbulhando aí. Que o corpo fique paradinho. Se eu ver a
a alma dos seres relativizando isso daqui, eu vou falar, ô, vocês estão aqui. Não sai daqui não, não pense em outra coisa não. Agora o foco é isso daqui. O foco é tu. É tu e eu e tu. E nós e Deus. Ok? Vocês estão debaixo de um ambiente profético aqui, viu, gente? Eu não estou aqui para falar de blá 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 com Deus, não. De Deus, não. Eu vou falar como Paulo. Eu não vim aqui com palavras persuasivas de sabedoria humana, não. Vim com demonstração. Eu estou aqui, mas estou atentinho a tudo que está acontecendo aqui. E eu tenho uma noção da intensidade da palavra no coração de cada um aqui. E da resistência. Então, o maná diário é a construção de uma nova cultura, de uma transição de ideologia de pensamento. E tem que acontecer todos os dias até aquele povo descobrir quem eles são de fato. E demorou 39 anos e 8 meses. Por causa da dureza do nosso coração. Aí eu volto no que Hebreus disse: hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus. Não endureçais. É aquela mesma ladainha. Não endureçais o vosso coração. Essa mensagem é uma mensagem árdua. Ela é árdua para quem pronuncia ela. Porque ela não entra. O que eu conto aqui é que alguém capte 10, 15, 20%, 30%, 50%. Porque ela é uma mensagem que te faz ter mais questionamentos do que certezas. Porque o mestre não é aquele que te dá as boas respostas. O mestre é aquele que te faz as perguntas necessárias para pôr em xeque as suas próprias convicções. O mestre é aquele que põe em xeque as suas próprias convicções. Para extrair de você o pensamento revelador. E não literalmente dar de forma fast food o conhecimento de bandeja para você consumir ele de fora para dentro. Mas que você produza ele de dentro para fora. Dessa forma, o seu próprio interior produziu, isso se entrelaçará a sua consciência e ninguém poderá tirar isso de você. Então a forma mais poderosa de ensinar é perguntando. É fazendo mentes pensarem por si mesmas. E não dando respostas prontas e absolutas. É por isso que Deus não responde muitas das suas perguntas com respostas. Ele responde com outras perguntas. E por ser mais uma pergunta, você não compreende que é Deus falando com você. Porque ele não vai te responder sempre com uma resposta exata. Ele às vezes vai te responder com outra pergunta, que instantaneamente vai brotar na sua mente após a pergunta que você fez para ele. E você não saca que é o próprio Deus te dando uma resposta, te perguntando outra coisa. O que Jesus disse. O que ele fez várias vezes. Alguém perguntou... Jesus, com que autoridade tu faz isso? Ele respondeu com outra pergunta. Com que autoridade João batiza? Com a de Deus ou a dos homens? Eles não souberam responder. Jesus falou, então, se vocês não me respondem, eu também não te respondo. Tem certas perguntas que você fez para Deus que ele não te respondeu ainda porque você não respondeu a pergunta que ele te fez. E a pergunta é, o que é isso? A pergunta é, o que você está fazendo aqui? A pergunta é, quem és tu? A pergunta é, em qual contexto você está inserido? Ah, Deus, o Senhor não me responde, eu fico confuso, eu vejo o vídeo, eu leio o livro. Você quer fugir de Deus, e Deus é bom, mas não é bom. Deus não é criança, não.
Aí você precisa voltar e ver que às vezes você está atrasado só pelo fato de fugir das questões. Ou seja, você está sempre sendo reprovado ou repetindo o mesmo questionário porque você foge dele a vida toda. A grande questão é qual questionário que você está fugindo dele a vida toda. Você sabe o que aconteceu com Jacó? Ele baseou o ministério dele em uma crença falsa, uma mentira. Quando ele estava novo, ele colocou pelo no corpo, foi lá para o pai e falou assim: pai, me abençoa, meu nome é Echav, é Esaú. O pai meio desconfiado, falou assim: o pelo tá aqui, mas eu não sei não, viu? Mas toma, abençoou. Depois daquilo, passaram-se por volta de 28 anos. Jacó teve visão de Deus. Deus prosperou ele. Deu família. Deus visitou ele inúmeras vezes. Baseado numa mentira que ele contou. Ou seja, Deus está te abençoando, ou está falando com você, ou está fazendo coisas. Não tem nada a ver se a sua identidade está consolidada. Não tem nada a ver. Aí você vai ver que no Val de Jaboque, após passar uma noite inteira lutando com o anjo fala assim: ei, rapaz, o que você quer? Ele diz: eu só te solto quando você me abençoar. O anjo para, olha dentro do olho dele e faz assim: eu vou te fazer então uma pergunta que você respondeu ela errado há 30 anos atrás. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele lembrou da mentira dele há 30 anos atrás para o pai. A identidade dele foi colocada em xeque ali. Você não rompe espiritualmente até você responder as perguntas certas. Você vai dar a volta e vai chegar num Val de Jaboque na sua vida. Aquela sujeirinha debaixo do tapete, eu quero ela. Deus está falando: eu quero ela. Você vai: não, Deus, mas eu sou profeta, eu fui consagrado apóstolo, a missionária, a querubim, a serafim. Quem tu és? Qual é o teu nome? Eu penso que Jacó dá uns chutezinhos numas pedras assim, sabe? Fala assim: qual é o quê? Qual é o teu nome? É como se Deus estivesse olhando dentro do olho dele e falou assim: você mentiu para o seu pai. Agora mente para mim, que tem os olhos que tudo vê. Mente agora. Confronto. Questionamento. O que Deus está fazendo aqui? Qual é o teu nome? Ah, não, agora Deus não está fazendo, não. Se Deus não está fazendo aqui, se prepare que um Val de Jaboque lhe aguarda. Ou você vive confortavelmente na sua vida baseado nessa identidade falsa que você construiu, nessa máscara religiosa de quem você pensa que é e você sabe que de fato não é. Ou você encara a realidade que você fundamentou a sua vida toda em uma identidade distorcida de você e de Deus. Aí você rompe. Aí, Iago, isso aqui é duro demais. Mas é palavra de vida, é eterna. Enquanto você não encarar esse choque aí, cara, não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Ai, meu Deus, eu quero a tua bênção. Pode agarrar o anjo, pode dançar com o anjo, pode rolar com o anjo, não vai ter nada. Qual é o teu nome? Ele olha pro olho do anjo e fala assim: meu nome é Jacó. Eu sou aquele cara lá mesmo. Ah, pois bem. Olha só. Gente, você já parou para pensar 30 anos? Gente, pelo amor de Deus, gente. Deus falava com o homem. O homem era filho de Isaac, neto de Abraão. Gente, pelo amor de Deus. O homem gerou as 12 tribos. O homem, tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Iago, a minha vida tá boa. A vida dele tava também. Iago, Deus fala comigo. Deus falava com ele também. Mas o vazio existencial de viver uma máscara, se você não romper com isso enquanto você está vivo, pode ter certeza que no leito você vai ter que encarar isso. Quando a luz branca estiver se aproximando, a sua consciência vai gritar: tu és uma farsa. Para todo mundo.
e para você mesmo. É melhor você resolver essas questões agora, não é? Ou é mais fácil, você sabe por quê? A gente deixa as coisas complicadas pro final. Não é assim? As complicações da vida, da existência, a gente deixa pro final. E Deus está te falando, você vai ficar procrastinando, adiando isso até quando? Olha a sua idade. Olha quanto tempo você já perdeu. Deus ama a sinceridade do homem, se relaciona com homens sinceros. Quando Jacó diz isso, o anjo fala, agora sim. Agora não há. Agora sim. Não há. O que eu tava mudar. Ou seja, você corre um grande risco de estar encaixado no mesmo contexto que todos os personagens bíblicos basicamente querem trazer a mesma consciência de identidade. Gente, a Bíblia é um livro que fala sobre identidade, gente. O livro da vida, o suposto livro da vida que a gente pensa de uma forma mística, é um livro de identidades. Não vai estar lá os nomes? Nome para Deus é identidade, não uma nomenclatura. É o seu DNA espiritual. É o seu funcionamento interior intrínseco de Deus dentro de você. Ou seja, quem não tem identidade não entra lá. E a identidade é o que você descobre ela. Se tu és. Aí você vê um Deus se relacionando com gente fraca, pequena, que erra toda hora, mas que tem identidade. É sincero. Quando você quiser pregar para Deus nas suas orações, você não vai arrancar nada dele. Oh Deus, tu és grande, tu és soberano. Se vocês me ouvirem orar, vocês desviam. Eu falo para Deus tudo o que eu sou. Todas as minhas fraquezas. O jogo com Deus é aberto. É às claras. Se não for assim, é melhor eu continuar me relacionando com a religião. Por que Jesus fez o que fez? Porque Jesus teve o que teve. Porque Jesus viveu a vida que viveu. Identidade. Convicção disso. E ponto final. Vou repetir. Identidade, convicção disso e ponto final. Como que ele descobriu? Aí eu já disse. O Espírito Santo. Iago, como é que eu faço isso? Pelo amor de Deus. O que é isso? Maná. A transição de consciência de escravo para príncipe, para rei, para herdeiro. Aí Salomão diz, eis que eu vejo um escravo de cavalo andando e um príncipe a pé. Sabe o que Salomão estava querendo falar? O escravo que tem consciência de príncipe anda de cavalo. E o príncipe, que tem tudo, mas tem a mente de escravo, anda a pé. Exatamente. Se o herdeiro for menino, for criança, ele não tem consciência, não tem maturidade daquilo que ele é, ele nada se difere do escravo. Ou seja, você tem algo que Deus investiu dentro de você, mas por não saber disso, não ter consciência disso, você vive como escravo. Como, por exemplo, o Salmo 86 diz assim, vós sois deuses, mas porque nada sois, porque nada sabem, morrereis como homens. Mas vós sois deuses. Mas porque não sabem, vocês vão morrer como homens. Mas vós sois deuses. E aí?
Você sabe quem faz coisa que ninguém faz? É quem descobre quem é de forma que as outras pessoas não conseguem descobrir. Um dia um homem estava naufragando, ele finalmente estava chegando ele estava no Oceano Índico. Muitos tubarões na África, tubarões brancos inclusive de 2, 3, 4, 5 metros. E os tubarões rodeavam ele. E uma hora o Espírito Santo clareou a mente dele. É aqui, sempre aqui. O poder de Deus vem sempre aqui, ó. As línguas vinham na cabeça. É sempre na cabeça, é sempre na consciência. Aí ele disse assim que o Espírito Santo clareou ele. Ei, você é maior do que o tubarão. Diante de Deus, você é maior do que o tubarão. Você tem o domínio sobre os céus e a terra e as criaturas que nela há. Aquilo desceu nele como uma verdade lógica. Assim como 2 mais 2 é 4. Ele começou a dar ordem para os tubarões. Não foi comido. Os outros pastores que estavam com ele, que naufragaram, todos foram comidos por tubarões. Porque ele descobriu uma consciência, um maná, um que é isso? Que clareou ele aqui para uma verdade, que ele acessou o poder de Deus baseado na identidade que ele descobriu que ele era maior do que os tubarões. Rapaz, se você descobrir isso, o que você pode fazer com essas mãozinhas aí? Ninguém iria parar você, meu irmão, minha irmã. Se você descobrisse que ao invés de você ter medo do câncer, o câncer morre de medo de você falar, saia dele, saia dela, você iria se olhar de outra forma. Rapaz. Os homens que fazem coisas que ninguém faz são os homens que descobriram ser aquilo que você ainda não descobriu que é. Porque paradoxalmente leva um tempo pra gente se tornar quem nós já somos. Aí esse homem, nesse mesmo testemunho, começou a dar ordem pro mar. E as ondas pararam, porque ele descobriu que ele que era maior do que o tubarão, que era uma criação de Deus, o mar também é uma criação de Deus. Aí no Salmo 8 diz que Deus fez a gente um pouco menor do que ele mesmo e nos coroou de honra e glória. Ei, cara, peraí, eu sou maior do que o mar. Ele disse, sujeitai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Ele começou a dar ordem para o mar. Aquela revelação desceu como uma crença lógica para ele, assim como 2 mais 2 é 4. Ele começou a dar ordem para a onda. E a onda começou a respeitá-lo. Fora sim o mesmo caminho com todos os homens que fizeram coisas extraordinárias. O mesmo caminho para todo mundo. Aqui, ó. Consciência. O poder de Deus sempre toca aqui, na sua cabeça. O óleo vem sempre sobre a cabeça. E depois ele desce sobre a barba, a gola e as vestimentas. Mas ele desce aqui, ó. Na revelação da consciência. Meu Deus. Eu sou um príncipe, estou andando a pé. E o escravo está andando a cavalo. Eu sou rei. Sou sacerdote. Paulo disse que quando a gente descobrisse isso, nós reinaríamos em vida. O quê? Eu estou vivendo abaixo da média simplesmente porque eu não sei quem eu sou. Eu estou passando por situações e eu estou pedindo para o Senhor me dar algo que na verdade já é meu. Pelo amor de Deus. A responsabilidade não é mais de Deus. A responsabilidade é desse cérebro, se eu parar de ser preguiçoso. E só. É separar de gastar tempo com as suas futilidades e gastar tempo investindo em você mesmo. Só isso. Isso já resolve tudo. Tudo. Se vocês querem algo mais explicado que isso daqui, eu vou ter que fazer igual os passarinhos, não mastiga e põe dentro da boca. Não tem como falar mais do que isso daqui. O que você quer mais que Deus te fala? O que você quer? O que tu queres que eu te faça? Isso daqui, pra mim, pelo menos, já é o suficiente para você parar, assentar, passar uns 2 meses pensando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O dia que eu descobri que eu não precisava esmolar o pão mais, eu nunca mais esmolei o pão. Nunca mais.
Eu estava com dificuldade porque eu estava expulsando demônios com as mãos. E por que eu estava pondo as mãos nos endemoniados e dizendo sai? Porque aquele foi o meu padrão de referência. E um dia Deus me disse assim, filho, por que você está pondo as mãos? Eu disse, Deus, porque eu fui ensinado assim. Ele disse, mas Jesus põe as mãos? Eu disse, não. Ele disse, então por que você põe? Porque Jesus é Jesus, Deus, e eu sou eu. Ele disse, não, eu te enxergo como Jesus. Eu olho para o Iago e vejo Jesus. Mas por que eu não faço aquilo que ele fazia? É porque eu te vejo assim, mas você mesmo não se vê assim. Eu falei, pera aí, depois disso eu nunca mais pus as mãos em demônio nenhum. Nunca mais. Já contei esse testemunho um tanto de vezes. Eu tava indo pro shopping de regata, eu mais uns 4 meninos zoando dentro do carro. De repente, o telefone toca, ó. Plim, plim, plim. Uma moça tá endemoniada. Essa moça, inclusive, agora no mês passado, tentou matar o próprio filho dela de 4 anos. Coisa séria mesmo. Ela tá lá, um tanto de gente já foi e não conseguiu expulsar. Iago, o que você fez a mais? Você buscou a Deus mais? Não. Jejuou a mais? Não. Orou a mais? Não. Mas eu sei de algo que eles não sabem. Porque quem é escravo precisa trabalhar com as mãos e ficar suado para receber um salário de merreca no final do mês. Quem é rei, não. Quem é rei trabalha com isso daqui, ó. Quem é rei trabalha dando ordens com entendimento. É assim, a vida é assim. Quanto mais trabalho árduo você faz, menos você tem. Quanto mais você trabalha com a sua consciência, mais você tem. Isso é no campo financeiro, isso é lógico, é tangível assim. É rápido e prático isso. Eu cheguei lá, pus o pé dentro do lugar, o demônio já gritou. Ele não! Hashtag lá do Bolsonaro. Ele não, mas foi pra mim agora. Ele não! Eu falei assim, olha, eu sei que um tanto de gente já gastou um tempo com isso aqui, mas eu vou contar de 1 até 3. No 3 eu não quero você mais aqui. 1, 2, virei as costas pra fazer uma cena, 3. Acabou. Passou. Foi embora e não voltou. Iago, você passou a noite toda no ribalabalaba. Não. Consciencialização. Eu sei quem eu sou. Não adianta eu fazer um tanto de coisa para Deus com uma consciência travada. Eu tô acelerando uma Ferrari com freio de mão puxado. Eu não vou fazer 10 por hora. Aí, o cabra vai lá, com entendimento, destrava o freio de mão, dá uma pisadinha assim, faz 120. Ô, glória! Alguém vai dizer assim, meu Deus, o que você fez? Eu tô com o pé lá embaixo e não vai. O que vocês querem? Querem gastar 1 milhão de anos para descobrir Deus? Querem ter que fazer voto de tolo? Quer fazer jejuns e mais jejuns? Iago, você não quer que eu faça? Faça sim, mas faça com consciência. Sem a consciência não vale de nada. 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 Quer andar descalço? Quer, igual lá no Brasil, o pessoal agora tá com um pano de saco, andando descalço e carregando cruz. Mesmo, cruz mesmo de madeira. O pessoal sai com as cruzes na rua. Você quer fazer isso tudo aí? Ou você quer ser um cabra como Jesus era? Que enquanto os fariseus estavam na sua justiça pessoal, fazendo um tanto de coisa, não tinha uma fagulha de vida, e Jesus simplesmente falava mar, vento, e alguém dizia, rapaz, mas que homem é esse daí, velho? O homem tava dormindo lá, babando, não tava nem jejuando, nem orando, nem lendo a Bíblia, levanta e fala isso daqui, e nós que passou a noite toda em jejum, em consagração, mas com a mente farisaica, um cadeado na mente. Fora criados. Fora daqui. Não quer nada disto em mim. Aí você vai ver que a consciência... Eu escrevi uma frase no Instagram que tá assim, olha. Quanto mais a sua consciência abre, mais o céu se abre. O céu se abre proporcionalmente à sua mente. Isso que é muito forte. O céu se abre proporcionalmente à sua consciência. Em Deus.
Iago, você está falando que eu tenho que me tornar um Albert Einstein Spirituations? Não. Não é isso. Eu estou dizendo que, no mínimo, o entendimento das coisas básicas é o que nós não temos. O que Deus está nos pedindo é o entendimento, o discernimento entre a mão direita e a mão esquerda. E ele diz, vocês não sabem discernir nem isso. Vocês discernem os tempos, se vai chover ou não, mas não discernem que o Filho de Deus está aqui diante de vocês. Não discernem esse tempo. Não se localizaram ainda na existência. Aí a gente julga, a gente maltrata, baseado numa ignorância primitiva, como se fôssemos babuínos que estivéssemos de terno e gravata. Infelizmente, quando se trata de quesito inteligência lógica, racional lógica, a gente ainda está primitivo a esse ponto. De não saber conviver com outra pessoa do nosso lado bem. De não saber nem educar um filho. De não saber entrar e sair de ambientes. Iago, você está me exigindo a perfeição? Não, eu estou te exigindo que você abra sua consciência para a evolução. De glória em glória, desenvolvei a vossa salvação. Cresçam, amadureçam. A água está no tornozelo, está gostoso, mas tem águas mais profundas, não pare. A água flui, jorra para a vida eterna. É um rio de águas correntes, de águas vivas. Elas nunca param, elas não estacionam. Quando estaciona, você vai ver. As águas começam nascendo do Hermon, em Israel, onde o pico ainda tem até gelo. Vão descendo, vão se tornando fortes, criam uma fluente, essa fluente um rio Jordão. Água corrente, desde a fonte. O Rio Jordão vai tomando proporções de deságua no lago de Genezaré, mar da Galileia. E as águas são correntes no mar da Galileia. O mar da Galileia está dando movimentação para a água, deságua no Mar Morto. No Mar Morto a água não corre. Ela se estaciona, vira um lago, então por isso ele é morto. Por isso que eu disse, não aprender é morrer. Não evoluir é morrer. Estacionar com as águas, puxar o freio de mão da consciência é morrer. Tem muita gente que morreu, só esqueceu de deitar só. Então, pelo fato do Rio Jordão não distribuir, não dar movimento para as águas, ele se torna um charco, onde há só morte, não há vida. Então, se não há movimentação, não há vida. E se não há vida, não há evolução. O que você é? Um mar morto. E Deus não está te exigindo ser um mar da Galileia. Ele está te exigindo, no mínimo, ser uma fonte pequena que brota. Que brote, que ande um pouquinho. Que seja fraco o seu fluxo, mas que flua. Eu vou falar mais uma vez. Aprenda o A hoje, o B amanhã, mas aprenda alguma coisa. Evolua em alguma coisa. Nem que seja a falar mais baixo. Nem que seja alguma descoberta pequena e básica de Deus. Mas não deixe de caminhar, porque a nuvem não vai parar. Por causa de você, nem de mim, nem de ninguém aqui. A nuvem não vai parar. Não vai parar mesmo. Quem quiser que se vire para caminhar. E essas aqui são as minhas considerações finais que nós já falamos aqui, deixa eu ver. Por 2 horas. Olha só, vocês estão ouvindo pregação de 2 horas, hein? Glória a Deus, vocês estão... Amém! 2 horas. 2 horas sem versículo bíblico. 2 horas.